Deus. Ué, você já foi ou você está aí ainda? Aleluia. Nosso último momento aqui. Eu já estou com o coração. Aprenderam, né? Aprendei de mim, que sou manso. Vou dar oportunidade para você fazer igual ela. É meu último momento aqui. Amém, queridos. Eu passei a amar vocês demais. Estou com o coração aqui triste, sério mesmo. Estou mesmo. Não sei o que o Espírito Santo vai fazer aqui nessa noite. Mas eu estou com o coração aqui com tristeza porque a gente vai perder esse restante de dias com vocês aqui. Não é, pastora Marcela, né? Minha esposa. Pastora? Não, minha esposa. Ela conhece meu coração. Eu não falo, eu não brinco com as coisas de Deus, não. Eu sou muito sério. E estou aqui com o coração apertado mesmo. Estou bagunçado. O Espírito Santo me bagunçou, cara. Porque, não sei para você, mas para mim tem sido dias preciosos. E eu quero liberar essa graça sobre a sua vida. Eu estava ali, a gente estava cantando, adorando. Eu sou meio extravagante na adoração mesmo. Eu costumo dizer aquilo que eu aprendi de um pastor amigo meu, né? Quando começa a adorar, Wagner, eu falo assim, ó, libera o seu irmão aí da sua opinião. Porque tem gente que chora, tem gente que baba, tem gente que corre, tem gente que pula, né? Na adoração. E geralmente o pessoal da mídia pega a gente nessa situação. Você está todo torcido ali com o Espírito Santo, o cara vai lá, tira aquela foto e põe na rede social ainda. Aí quem não entende, o homem natural, o homem carnal vai falar, ó, o diabo está lá no nome desse cidadão. Tá nada, é o Espírito Santo. Você está aí? Amém. De manhã nós falamos sobre o homem natural. O homem natural naturaliza. O homem espiritual espiritualiza. E o homem carnal. Fala nisso, vocês entraram na carne, só foi eu sair daqui, né? Tudo em pecado. Saí daqui, vocês entraram na carne. O pastor me convidou, mas eu tinha que estar lá com a pastora, com a esposa, né? Com a minha esposa. Mas ó, eu vou levar esse dia no meu coração aqui, né? A pastora Cecé, ela fala muito lá no ministério. Aproveita esse dia, porque esse dia não volta mais. Aproveite, são dias. Se você conhecer alguém, estreitar relacionamento. Eu vou fechar aqui nessa noite aquilo que o Espírito Santo já falou profundamente. Mas eu quero liberar uma graça, uma palavra profética já. Tem nada ensaiado aqui. Eu quero declarar no seu espírito que Deus te levou ontem para as águas profundas. Aleluia. Pega isso no espírito. Porque nós nos posicionamos. Mas à medida que nós entramos na água, nós recebemos da água do rio identidade. Aleluia. Amém ou não? Amém. Então nós nos posicionamos para ter em Deus restaurada a nossa identidade. Mas quando nós chegamos nesse nível onde as águas são intransponíveis e nós não temos mais controle sobre ela, então se cumpre a palavra de Deus. Quando João vai escrever no capítulo 4, Jesus está no poço de Sicar, fresquinho isso aqui, pega isso no seu espírito. E Jesus atendendo o anseio de uma mulher que foi por uma necessidade buscar água no poço. Ele diz, olha, eu estou te pedindo água, mas a água que você vai me dar uma água, eu estou só te provocando. Você vai me dar uma água aqui, daqui a pouco eu vou ter sede. Jesus está, né, dizendo isso para ela. Você também terá sede, amanhã você vai ter que voltar, mas a água que eu lhe der, uau, saltará como uma fonte dentro de você. Espera aí, ainda tem mais. Quando você avança para o capítulo 7, Jesus já não fala mais de fontes, já não fala mais de um rio externo. Meu Deus, fala de um rio, não que corre apenas do trono do Senhor, mas que salta dentro de nós. Jesus clama no dia da festa de tabernáculo dizendo, aquele que quer, tem sede, vem a mim. Aleluia. E eu farei sair de dentro dele rios, rios de águas vivas. Ah, meu Deus, levanta a tua mão que eu quero declarar. Você vai levar esse rio para a sua geografia. Você vai levar esse rio para a sua empresa. Você vai levar esse rio para a faculdade que você faz, para a escola que você cursa, pelo curso que você cursa, para a sua casa que tem gente lá com sede, com fome da palavra. Eles não verão um rio externo, verão um rio sair de dentro de você, pelo que Deus está me alimentando esses dias. Aleluia. Cadê o Cícero? Aí, meu termômetro aqui é o Cícero. Se o Cícero sumir, eu vou pensar, Senhor, o Senhor levou a igreja e nós ficamos.
Né, Cícero? Isso é um elogio? Com certeza. Foi arrebatar, nós aplicamos. Reprovados fomos nós. Amém, querido? Vamos lá para o texto. Gálatas capítulo 5, verso 25. No final, pastor, eu vou, né, pastor, eu já senti no Espírito, já balançou aqui, já me agitou nas águas aqui. Nós vamos orar pelo Senhor e pela Joelma, porque pés feridos, mesmo feridos, vão percorrer o caminho. Aleluia! Mas os pés feridos, eles precisam de ajudadores. Pega isso no Espírito, nós vamos terminar com isso aqui. Amém? Amém. Gálatas capítulo 5, com essa reverência que você está aí, o mesmo Espírito de graça que tem trazido até aqui, nesse terceiro encontro, diz assim a palavra de Deus: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você pode repetir comigo para nunca mais esquecer? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Feche teus olhos, deixa a sua Bíblia aberta, a caneta do lado para anotar aquilo que Deus tem nos dado. Pai de toda graça, com temor e tremor, nós estamos aqui para entregar aquilo que o Senhor tem nos dado, como graça, como misericórdia, como favor do Senhor. Eu quero abençoar cada irmão, cada irmã, cada mano e mana que eu aprendi a amar aqui nesses dias. Que essa casa, Filadélfia, seja cheia da graça do Senhor, seja um diferencial naquele lugar. Ó Deus, eu sei que muitas vezes pessoas passam ali na rodovia e veem aquele lugar e talvez fiquem perguntando: que igreja é aquela lá? Mas eu quero dizer que pela graça que o Senhor vai derramar nesses dias, as pessoas serão atraídas. Atraídos para aquele lugar. Talvez muitos dizem: é uma igreja escondida. Não, ela não é escondida. Talvez esteja escondida no Senhor, mas vai manifestar no teu reino, porque o Senhor derrama graça nesses dias. Nós não sairemos daqui, Deus, apenas impactados. O impacto apenas, ó Deus, nos balança. Nós sairemos daqui transformados, para nunca mais sermos os mesmos. Na nossa casa, na nossa família, Deus, no lugar onde o Senhor nos plantar, nós te pedimos isso, na unção e no poder do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Amém. Amém. E assim seja. Você pode aplaudir o Senhor aí? Amém? Está todo mundo aí de ontem? Chegou gente depois, né? Chegou gente depois, né? Amém? Ontem nós falamos no nosso primeiro encontro aqui sobre a luz desse texto. E Paulo está escrevendo na igreja da Galácia sobre perder de foco as estratégias e passar rapidamente para o nível da revelação. Então Paulo conflita aqueles homens que estavam trazendo ali desconforto, trazendo um evangelho novo, não, um evangelho ultrapassado, onde Cristo não é mais suficiente. Então Paulo começa a combater aquele movimento herético da igreja, de que para ser cristão necessariamente precisariam circuncidar-se ou serem circuncidados. Nós avançamos disso aí e falamos sobre estratégia, falamos sobre revelação. Estratégia é movimento, revelação é fundamento. Falamos também que Paulo vai descortinar aquela igreja, que o necessário para que eles vivessem a plenitude tão somente era uma pessoa. Não era se ter algo nas mãos, mas era ter alguém na sua vida, na condução, na direção, no aconselhamento, na unção e no poder. Para isso tudo que eles precisavam era confiar na ação e na unção do Espírito Santo. Paulo vai dizer: olha, o fundamento necessário para a vida de vocês, e eu vejo Paulo dizendo isso hoje para nós. Usando esse texto, eu quero ministrar na perspectiva de Paulo, que tudo que você precisa para vencer, querido, já está dentro de você. Aleluia. Todo recurso que você precisa já está dentro de você. Aleluia. Eu não vim aqui te dar água, eu vim aqui destampar a garrafa que você é, para que você coloque para fora aquilo que Deus já colocou dentro de você. Aleluia. Há um espírito de vida dentro de você, querido. Há um espírito de vida e não de morte. Falamos aqui sobre essa reconciliação, o Espírito que nos selou. Falamos sobre essa ação sobrenatural que nos posiciona, ou que nos faz decidir nos posicionar. Então ontem nós entramos na água. Amém? Amém. Teve gente que levou isso literalmente, entrou na piscina, né? E hoje pela manhã também foi algo extraordinário de Deus. Eu saí daqui, não sei nem como eu cheguei em Cachoeiro. Identidade, mexer com identidade. Eu vi gente chorando aqui, chorando pelo anseio do Espírito Santo, mas também por coisas que lá atrás estavam mal resolvidas ou não resolvidas.
Você está aí? Amém? Não foi isso que aconteceu? Mas nós entendemos que não importa quanto o inimigo tenta nos dizer que nós não somos filhos. Nós fechamos a palavra nessa manhã dizendo: não importa se o inferno se levantar agora e dizer que você não tem capacidade de ser filho. O céu já bradou da eternidade. Deus já escancarou as portas do céu, apontou para você, disse o seu nome, disse que você é não apenas o filho, mas é o filho da alegria, amado por Ele. Aleluia! E foi tremendo de manhã. E todas as vezes que eu falo de identidade, mais um pouco de Deus vem sobre mim. E eu quero finalizar essa mensagem de hoje, já que você está no jejum, não jantou ainda, né? Está tudo propício. Eu quero falar sobre autoridade. Vivermos no Espírito é ter a vida do Espírito em nós. Nos posiciona. Andar com o Espírito é receber dele restauração na nossa identidade e também sermos elevados para níveis de autoridade. Querido, autoridade no mundo gospel é quanto mais você grita, mais autoridade você tem. Pegou no Espírito? Tem gente que não pode ver o microfone, que coloca o microfone no volume 100 ele consegue dar 200 lá de retorno, porque acha que a autoridade tem a ver com gritar. Eu às vezes falo manso, às vezes eu falo um pouco mais alto, mas a autoridade não está no volume. Ah, querido, pegue isso no Espírito. Jesus nunca precisou gritar para expulsar demônio. Jesus nunca precisou gritar para colocar leprosos de pé curados. Jesus nunca precisou gritar para Lázaro sair. Ele apenas deu um brado, um comando na eternidade: Lázaro, sai para fora. A autoridade não está no volume. A autoridade não está na impostação de voz. A autoridade está naquele que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como isso acontece, pastor? Como se dá? Pelo Espírito Santo. É andar no Espírito. Você não precisa se esforçar para ter autoridade. Jesus disse: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E então ele sopra sobre o Espírito a autoridade que Deus deu a ele como filho. E agora ele imparte essa autoridade. Ele nos faz capacitores, dinamites dele nas mãos deles. Aleluia. A fim de onde eu e você estivermos, nós possamos ser testemunhas daquilo que a cruz não suportou. Não foram os cravos que prenderam Jesus, foi o amor dele pela sua igreja que está aqui nessa noite. Amor por você, mas não apenas te amar, ele te capacitou para fazer obras maiores do que ele. Isso não é esforço, não é um seminário teológico que dá autoridade, não é uma classe de escola bíblica dominical que dá autoridade. A autoridade é o nível de relacionamento que você está disposto a andar com ele. Você está aí ainda? É o quanto você está disposto a caminhar com ele. Andar no Espírito não é apenas receber um selo sobrenatural, uma identificação, uma identidade sobrenatural. Também é nos movimentar naquilo que ele tem como autoridade para mim e para a sua vida. E é sobre esse terceiro aspecto que eu quero fechar aqui nessa noite. Sobre a autoridade. Talvez eu vou desmistificar muitas coisas que você aprendeu no seu mundo gospel sobre autoridade. Uma vez eu lecionando uma classe de libertadores de cura, né? Eu e a minha esposa, nós damos curso nessas áreas. E alguém falou assim: pastor, qual é a oração mais forte que tem? Eu falo: a oração de Jesus. Qual é a oração de Jesus? Jesus orava à madrugada, que quando ele cruzava, quando ele descia do monte na madrugada, ele ia cruzar com alguém. Ele orou a madrugada inteira. E quando alguém leproso, alguém doente, alguém enfermo aproximava de Jesus, ele não precisava orar, porque tudo que ele já tinha como autoridade, ele já tinha recebido na madrugada. Então tudo que ele precisava fazer era a pessoa percorrer o caminho com ele, encontrar com ele e perguntar: Senhor Jesus, eu sei que tu podes, e se quiser pode me curar. Jesus diz: quer ser limpo? Seja limpo. Alguém encontra com Jesus e diz: Senhor, eu preciso enxergar. João capítulo 9, um cego nascesse encontra com Jesus. Você não vê Jesus orando, impondo as mãos, gritando para os céus. Ele perguntou: você quer o quê? Eu quero ver. Então enxergue. Ele não precisava entrar numa dimensão de autoridade, porque a autoridade já estava sobre ele. Ah, meu Deus, e se estava sobre ele, eu quero declarar profeticamente que já está sobre você também. Tudo que eu preciso, me posicionar. Quando eu me posiciono, eu vivo a vida do Espírito, mas quando eu ando com ele, eu reproduzo aquilo que ele manifesta. Identidade e autoridade. Você está aí? Quando você anda no Espírito, você recebe autoridade.
E a autoridade fala do governo de Deus na sua vida. Primeira área de autoridade na vida, Deus chama Adão, abençoa o casamento, diz: seja fecundo, prospera, cresce. Eu e a pastora Marcela entendemos isso, nós temos 4 filhos. Se a ordem foi para Adão, eu estava crescendo e multiplicando. Temos 4. Mas a ordem ali foi: cresça e multiplique, bênção para você, para que você perpetue a sua geração. Mas não apenas isso, aí entra um comando de governo dos céus sobre a vida de Adão, que está sendo liberado sobre nós. Sujeitai e dominai a terra. Governo, autoridade. Quem tinha o governo naquele jardim, outorgado por Deus? Adão e Eva, para sujeitar e dominar. O problema é que em autoridade nós invertemos o processo. O que Deus disse? Primeiro comando de governo: você vai governar a sua casa, a sua família, crescer e multiplicar. Então ame, cuide das pessoas. E então depois você exercerá domínio agora numa esfera territorial e geográfica. Você vai subjugar o mundo e as coisas que no mundo foram criadas para você. Então você vai amar as pessoas cuidando delas, e você vai dominar sobre as coisas. Só que o problema é que no mundo espiritual também tem sido inverso. Lá no mundo secular eu até aceito, mas o problema é que nós temos cuidado das coisas, aliás, amado das coisas e cuidado das pessoas. Não temos cuidado das pessoas, nós temos usado as pessoas. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Isso é uma disfunção de Satanás, porque Satanás não cria nada, ele só copia. Só que cópia, muito em cima de cópia, quem dá aula sabe, você vai fazendo cópia em cima de cópia, daqui a pouco a última cópia está toda borrada, está distorcida. Mas nessa noite está sendo apagado de nós toda a distorção do mundo sobrenatural. Nós teremos uma visão clara de autoridade, porque recebemos de Deus aquilo que Ele tem para nós, por meio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Andar com Ele é receber dele o governo, para exercer domínio aonde precisa ser dominado, mas exercer cuidado aonde precisa ser cuidado. Quando você anda no Espírito, você passa a entender que na autoridade, aquilo que você governa jamais governará a sua vida. Estávamos conversando isso. Alguém diz: o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro é bom. O apóstolo Luiz Hermínio disse: se você acha o dinheiro ruim, dá para mim que eu vou fazer bom uso dele. Eu vou investir em missões. Quem ouve o Hermínio sabe que ele é muito doido. Por quê? Porque entendeu mal o versículo que diz que o amor ao dinheiro, esquece do amor, coloca o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. Eu tenho um pastor querido que fez o nosso casamento, o pastor Renato, lá, foi pastor lá na área de vocês lá, em Santa Maria de Jetibá, por um tempo. O pastor Renato sempre falou que para ter verbo é preciso de verba. Para ter um retiro como esse, alguém gastou. Você está aí? Para qualquer investimento que a igreja faz, precisa de dinheiro. E dinheiro é de Satanás? Não, o dinheiro é de Deus. É por isso que quando a gente entrega, a gente abençoa o ofertante e consagra o dízimo e oferta. Agora, se o amor ao dinheiro, se o dinheiro se torna um escravizador na minha vida, ele que governa a minha vida, não sou eu. É por isso que a gente entende como pastor que Deus vai levar a gente no fio da navalha, na moeda de Javé, até a redenção. Porque se Deus der riqueza, o cara se desvia, o cara se torna arrogante. Se der autoridade, ele começa a dominar sobre as pessoas, ele começa a dizer que ninguém faz como ele. Ei, toda soberba cai por terra em nome de Jesus. Que a autoridade que nós temos aqui tem modelo. Aleluia. Aquilo que você governa jamais vai exercer governo sobre a sua vida. Quando você anda no Espírito, uma unção de domínio e autoridade é liberada sobre a sua vida. Eu quero declarar no mundo espiritual que qualquer demônio no inferno tem medo do crente mais pequenininho aqui. Vou repetir para você dar glória a Deus, porque talvez você seja esse menos crente mais pequenininho aqui. O inferno mais poderoso dos demônios tem medo do crente mais simples aqui. Amém. Por quê? Porque no inferno não tem aquilo que tem sobre você, o selo do Espírito Santo. Aleluia. A autoridade nos dá unção de domínio, e cada nível de domínio e de unção é liberada sobre nós. Para cada nível de renúncia somos ativados para esse lugar de autoridade e unção. O que tem sido pregado no Evangelho Coach? Quanto mais sucesso na vida espiritual, mais conquista você tem.
Estávamos falando isso aí, né, pastor? Prepara uma geração de mimizento. Primeiro confronto com o inferno, a pessoa desvia. Mas no mundo gospel atual, quanto mais o cara está bombando no mundo espiritual, por conta de conquistas que ele conquista. O sucesso no termômetro do mundo gospel é que o cara é um vencedor, é um homem cheio de Deus, de autoridade, pelo nível de conquistas que ele alcançou. Mas eu quero dizer uma revelação que está na Bíblia, não está no coração dos coachings. No mundo de Deus, na vida do Espírito, o meu nível de conquista, o meu sucesso espiritual não está no nível de conquista, está o quanto eu estou disposto a renunciar. E aí, meu filho, não tem nada que aguenta, porque um coração quebrantado e contrito, uau! O Senhor não despreza. Deus olha lá do céu, manda parar tudo. Olha lá, olha lá. Aleluia. Está renunciando às coisas que não são lícitas, mas também está renunciando às coisas que são lícitas. Oh, Deus. Ele não está abrindo mão do cigarro, da bebida lá fora, não. Ele está renunciando o descanso dele. Oh, Deus. Ele está renunciando os prazeres dele. Oh, Deus. Ele está renunciando as conquistas dele, o diploma dele. Ah, meu Deus, não tem o que o céu não faça para uma pessoa que esteja disposta a renunciar. Oh, Deus. Você está aí? Isso tem a ver com autoridade. O quanto eu ando, estou disposto a andar no Espírito. Se vivemos, andemos também pelo Espírito. Viver no Espírito é posicionamento. Nós já falamos isso aqui. Viver no Espírito é só se posicionar, mas andar no Espírito é ter a identidade restaurada para receber a autoridade. Deus não derrama autoridade sobre pessoas que não têm identidade. Deus não derrama autoridade sobre quem não tem identidade restaurada. Por quê? Porque Ele sabe que se derramar, a pessoa vai começar a fazer através dele. Não é isso que nós falamos ontem? Vai fazer através dele, mas não vai fazer nele, então ele vai se arrebentar. Se você fizer uma busca aí no seu Google, no seu Google aí interno, você vai ver que já viu grandes homens de Deus que foram expoentes na nação e caíram, usados por Deus, mas caíram em áreas de pecado, seja do sexo, seja do dinheiro, seja do ego, seja do que for, caíram. Por quê? Porque começaram a reproduzir as obras do Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a fazer através deles, mas nunca sentaram para ser tratados, nunca foram aconselhados, nunca foram restaurados a sua identidade. Deus por um tempo usou para uma necessidade, e eu creio nisso, porque se Deus usou uma mula para falar para o profeta, a mula, olha como é forte isso aqui, teve uma visão do anjo, que o profeta que tinha uma unção não teve. Pegou? O cara está espancando a mula, porque está tendo uma visão celestial, e era uma mula, um animal irracional, e o cara que deveria ter, que é Balaão, não teve. Então nesses dias Deus vai tratar o nosso espírito, vai recriar em nós um espírito não distorcido, mas alinhado à vontade dele, para que quando nós somos cheios, plenos do Espírito Santo, nós possamos reproduzir as obras dele, não as nossas. Mas a minha pergunta nessa noite, depois de você se posicionar e receber a identidade, o quanto você está disposto a renunciar? Você está aí ainda? Agora pega isso no teu espírito. Andar no Espírito é revelar o seu poder e a autoridade sobre a criação. O mesmo comando de domínios que Deus deu para Adão, dá para nós esses dias. Quanto mais você anda no Espírito, mais autoridade você destrava. E quanto mais autoridade você destrava, mais você serve as pessoas. Aleluia! Pega a sua Bíblia aí, vai para casa. Deixa Deus te acordar 4 horas da manhã, turma das 4 aí. Vai procurar na Bíblia, vai ver lá onde Jesus vai condenar o pedido daqueles discípulos. Em nenhum momento Jesus vai dizer: vocês estão errados pedindo para ser grandes, vocês estão errados pedindo para serem maiores, vocês estão errados pedindo para serem servidos. Ele não condenou, ele disse:
Você pode até pedir isso aí, mas se você quer ser grande, se torne o menor de todos. Se você quer ser o maior, se rebaixe, se anule ainda mais. Se você quer ser servido, seja o primeiro a servir. Aleluia. Jesus não condena o pedido deles. Ele diz que lá no mundo, os grandes vão pisar sobre os pequenos, mas no mundo espiritual, pessoas que andam no Espírito, quanto mais recebem, mais distribuem, mais alimentam. Princípio do reino, revelação. Por que Eva caiu juntamente com Adão? Porque eles desobedeceram e comeram lá o fruto da vida, fruto da vida eterna, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi por isso? Sim, mas o princípio é, no reino, querido, primeiro você alimenta para depois você comer. Eles feriram um princípio. O que a Eva fez? Tomou do fruto, viu que era bom, comeu e deu para Adão. Mas aí veio Jesus ensinar que primeiro você pega, abençoa, multiplica, alimenta aqueles que estão famintos. Depois você come e ainda vai sobrar. Então, se você quer um modelo para você servir nessa noite, seja um modelo do Espírito Santo na pessoa do Cristo. Então eu desafio você nesse resto desses dias, pegar e arrumar o prato para alguém. Arruma lá, como se fosse comer. Crente come, né? Arruma o seu melhor prato. Escolhe alguém que talvez você nunca conversou. Fala assim, eu resolvi te servir. Vou orar para o Espírito Santo pegar você e fazer isso aí essa semana. Amém? Mas não seja só no retiro, faça isso na sua igreja. Pergunte ao pastor, o que eu preciso ser? Um auxiliar do Senhor. Pergunte o líder do louvor, pergunte o líder do evangelismo. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Amém. Pastor, o que tem a ver isso com autoridade? Quanto mais você dá, mais você recebe. Aquilo que sai das suas mãos jamais vai sair da sua vida. Aquilo que sai das suas mãos. O que mão representa na Bíblia, Wagner? Mão representa esforço, trabalho. Então eu quero declarar isso mais uma vez para você entender. Aquilo que você militar com as suas mãos nunca vai faltar como recurso na sua vida. Glória a Deus. Isso é autoridade. Autoridade para servir as pessoas. Assim, a funcionalidade da autoridade. Para que é a função da autoridade que a gente recebe no Espírito? É para orientar as pessoas. Deus vai colocar, eu estou falando aqui como homem de Deus na sua vida. Se você se posicionou ontem, se você entrou na identidade que Ele tem para a sua vida nessa noite, Ele está levando você para níveis de autoridade, amém ou não? Agora Deus vai colocar nessa semana ainda pessoas para você orientar. Deus. E eu vou te dizer mais ousadamente, porque está uma unção poderosa aqui nessa noite. Ele vai colocar pessoas difíceis. E talvez quando vem para o seu lado você fala, meu Deus do céu, pastor aí, que luta que você me colocou, mas sobre a sua palavra, a palavra de Deus que o Senhor está liberando. E você sabe o que vai ser na vida dessa pessoa? Um reparador de brechas. Aleluia. Isaías 58, eu quero declarar, esses são dias em que os restauradores de brechas e os reparadores de brechas se levantarão. E essa pessoa é você, querido. Talvez isso aconteça na sua casa, talvez aconteça no ministério, talvez aconteça na sua geografia, eu não sei, mas Deus quer nos balançar, nos sacudir para isso, para esse tempo. A autoridade não é sobre quantos montes eu já fui, quantas campanhas eu já fiz. Isso é orgulho gospel. Não, você não sabe com quem você está falando. Você não sabe quantos. Vai subir no monte 50 vezes esse ano que você vai vir falar comigo. Bobeira, bobão. Autoridade não tem a ver com isso, querido. Tem a ver com ser usado para alimentar as nações. Amém. As multidões que estão famintas. Jesus pergunta: o que vocês têm? Despede essa galera aí. A gente faz isso às vezes. Despede essa galera que está longe. Ué, mas vocês não têm nada? Não, alguém trouxe. Eu amo aquele menino. Um dia na glória eu vou encontrar com ele. Amém. Porque aquele menino fez o que muitos crentes não fazem. Lá da Fonte da Vida, da Filadélfia, todo mundo faz. Porque imagina, se aquele menino
pastor. Se tivesse levado os 5 pães e os 2 peixinhos, não é isso? Escondido lá, mamãe colocou no bornal, vou sair aqui pela direita, né? Uma galera mais antiga lembra do leão da montanha. Vou comer escondido. Aquele menino teria comido, teria se satisfazido as suas necessidades, né, biológicas, teria alimentado a si mesmo, mas não teria entrado para a história. Eu quero declarar aquilo que Deus está te dando nas mãos. Levanta a tua mão aí que está muito forte. Deus. Como autoridade, não é para você se alimentar apenas, é para você alimentar outros para entrar na história da vida dessas pessoas. Se você comer sozinho, você vai ficar satisfeito. Mas se você alimentar, os céus declararão quem você é no Espírito. A autoridade tem a ver com proteger. Proteger. O que Paulo escreve? Vocês que são fortes, arrebentem os mais fracos. Pisa na garganta dele. É isso? Risca o nome dele no livro da vida? Não. Vocês que são fortes, que vocês possam suportar os fracos. Volta para Isaías 58 vai dizer qual é o jejum que Deus pede? Autoridade. É que você socorra o órfão, trabalhe pela causa da viúva, cubra a nudez. É literal, pastor? Sim, mas também é físico, emocional e espiritual, porque muitas vezes nós, e Paulo vai dizer sobre aqueles que fermentam no capítulo 5, não estou fugindo da palavra não. No capítulo 5 ele vai dizer aqueles que fermentam o ódio no meio da igreja. Ele está dizendo que praticam as obras da carne, fermentando a ira, a cólera, a contenda, espalhando as notícias ruins, que desnudam o irmão e o expõem à vergonha. Pelo contrário, Isaías 58 vai dizer: virá uma graça sobre a sua vida, porque o jejum que eu peço, o nível de autoridade que você vendo alguém nu, você não seja alguém mais para expor, mas para cobrir. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, isso é conivência com o pecado? Não. Não é ser conivente com o pecado, mas é amar o pecador. Aleluia. Amém. Você está aí ainda? Amém. Vai continuar me amando? Amém. Para que eu recebo autoridade? Para proteger, para orientar, mas para prover também. Prover é repartir aquilo que Deus te deu. Pega isso no teu espírito, no lugar onde todos competem. Aliás, no lugar onde as pessoas comparam. Onde há comparação, há competição. No lugar onde as pessoas começam a comparar, como canta, como prega, como ensina, sempre haverá competição. Mas no lugar onde eu começo a cooperar, uau! No lugar onde há cooperação, há crescimento. Aleluia. Então nesses dias Deus vai arrancar todo o espírito de competição. Você quer alguém para competir? Compita? Não, meu Deus. Professor de português. Venha competir com você mesmo. Tá certo. É compita mesmo? É, tá certo. Ah, É feio, feio também é certo. é feio, mas é bonito. É feio também. Passe a competir com você mesmo. Pastor, como eu faço isso? Sai daqui agora dizendo: amanhã eu vou ser mais transformado do que hoje. Aleluia. E aí amanhã você acorda falando: hoje eu vou ser mais transformado do que ontem. Amém. E aí na segunda-feira você vai dizer: olha, segunda-feira hoje eu sou mais transformado do que no domingo. Você está aí? Amém. Nós quebramos um ciclo lá no ministério, pastor, de competição. Oh, Deus. E o competidor, ele estava preso, mas eu também estava preso. E quando nós chegamos e pedimos perdão, meu Deus, se você souber o poder do perdão, Oh, Deus. pedimos perdão pelas coisas que nós fizemos e até pelo que nós não fizemos. Aquele moço pregou no domingo à noite, as cadeias que nós cantamos aqui quebradas, com uma alegria. Porque quando você quebra o ciclo da competição, você liberta o competidor, mas você se vê livre também. Aleluia. Autoridade para entender que aquilo que o outro carrega é necessário para a sua vida e para o seu ministério. Eu costumo simplificar cooperadores de Cristo. Paulo vai dizer, ele tem uma galeria dos cooperadores de Cristo. E se Paulo tem cooperadores, quem sou eu para não ter? Ele vai dizer da classificação de cada um, vai elogiar, vai honrar cada um. Cooperadores. O que é cooperar? É ser alguém ao lado de quem está operando. Num centro cirúrgico, você já foi? Para o cirurgião especialista ganhar aquele
rio de dinheiro, para dar um risquinho, alguém tem que entregar o bisturi para ele. O cara do bisturi não aparece, mas o cirurgião sabe que para o sucesso da cirurgia, o bisturi tem que estar nas mãos dele. Pegou? Oh, Deus. Talvez você nunca vai pregar, mas seja alguém que segure a Bíblia de quem prega. Oh. Talvez você não vai cantar aqui na frente, mas cante, adore. E quando você não estiver na escala, levita, adore com a mesma intensidade. Oh, Deus. Toma logo uma. Só acontece na fonte da vida. Meu Deus, por que eu estou falando para Filadélfia? Prover, orientar, proteger e promover. Uau! Qual é o camarada que você mais conhece cheio da unção do Espírito? Jesus. Vou repetir, Jesus. Quando ele pega o livro do profeta Isaías na sinagoga, na sua cidade, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos, para pôr em liberdade os presos, para trazer vestes de louvor onde havia ornamento de cinzas, a fim de que esses sejam transformados em carvalhos de Jesus. Jesus fecha a Bíblia e fala: hoje, meu Deus, isso é muito forte. Hoje se cumpriu. Imagina Jesus dizendo: ó, hoje, os religiosos entenderem, hoje se cumpriu essa palavra. Aleluia. Para que você quer autoridade? É para pôr os cativos em liberdade lá em Casper. Aleluia. Para que você quer autoridade andando com o Espírito? Para que você traga óleo de alegria onde as pessoas estão enlutadas. Para que você quer unção e autoridade do Espírito Santo? Para ser um profeta que cospe fogo? Não. Para pregar que há uma porta aberta de salvação. Um dia você entrou por ela, e aqueles que estão caminhando ao seu redor também têm capacidade de entrar, porque o mesmo amor na cruz que verteu o sangue dele por mim e por você, também foi espalhado na nossa região. Aleluia. Para promover as pessoas. Há um missionário, Smith, um homem terrível. Aquele homem vivia amargurando o coração da esposa, ou tentando amargurar, pastor. Tentando amargurar. Aquela mulher era uma piedosa, crente, mulher de Deus. E uma das vezes ele me falou: se você voltar para aquela igreja, para a casa dos crentes, você vai dormir no frio. E era um inverno rigoroso. E aquela mulher foi com temor a Deus, foi para a casa de Deus, e quando voltou, a porta no domingo à noite estava fechada. Aquela mulher dormiu na soleira da porta. Um inverno rigoroso. Quando acordou, Smith abriu a porta e viu ela lá, pensando que ela ia murmurar, que ela ia blasfemar, que ela ia amaldiçoar o marido. Ela levanta e fala: não saia, eu vou preparar o seu café. Só alguém cheio do Espírito Santo vai fazer isso. Fosse eu e você lá, você sabia o que a gente ia fazer. Veneno. Aquela mulher entrou, preparou o café, arrumou a comida, porque aquele homem foi trabalhar. Meu amor. Aquele homem se converteu. E aquele homem, segundo os registros históricos, ele fez ressuscitar 7 pessoas. Aí alguém disse: nossa, quando Smith chegou na glória, os céus estavam abertos, que grande homem de Deus. Aí alguém disse: quando ele chegou lá, deve ter sido recebido assim. Mas imagina a mulher que converteu, o homem que ressuscitou 7. Você está aí? Talvez você não vai ressuscitar 7, talvez você não vai ganhar castelo, mas você vai ser alguém que vai ganhar castelo. Você pode ficar de pé?